tá? Antes, né, que as taças da ira sejam derramadas sobre este mundo, Deus ele vai dar um tempo. Isso é um mistério daquilo que um dia eu vou fazer uma live para vocês sobre os 1260 dias, 1290 dias, 1335 dias. Aquilo já tem codificado completamente qual é o tempo de arrependimento quando a volta de Jesus estiver próxima. Tá? Está completamente linkado ao calendário lunisolar estelar. É muito profundo. As questões das festas judaicas, até a festa antes da festa das cabanas. Tá? Que é a questão do perdão. Vai ser o último do tempinho. Então, nesse último tempo, Deus ele vai levando alguns. Vai levando, vai poupando alguns, inclusive, de algum sofrimento. Quanto mais o cara é duro e tá acontecendo as coisas na Terra, nesse apocalipse final, a pessoa vai acabar sofrendo, vai sofrendo mais, porque tem gente que é dura. Tem gente que tá vendo que o mundo tá acabando, as coisas estão caindo, tá acontecendo tudo, dias de escuridão, e vai ter gente que vai estar dura e não vai acreditar. Vai acreditar nos sinais do anticristo, não vai abrir mão da questão vai ficar tentada a questão da marca da besta, e entre outras coisas, e tem gente que é dura. Tem uns que vão blasfemar contra Deus. Tem uns que estarão perdidos, que não vão entender nada, porque nunca leram a Bíblia, nunca estarão sendo enganados pela operação do erro, por coisas de extraterrestres e etc e tal. Porque o anticristo, ele está ligado a uma tecnologia e algo que as pessoas verão e o mundo se admirará. Esses caras vão ficar admirados pelas coisas malignas que esse cara vai fazer. É uma imitação. Ele vai sofrer uma ferida de morte e vai ressuscitar, literalmente. Só que ele vai ser, na verdade, uma reencarnação dos filhos malignos de um dos 6 de antes, um viajante temporal. Está conectado à figura de Caim, Nimrod, Faraó do Êxodo, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Nero, Tubal-Caim, entre outros. Todas essas figuras malignas são viajantes do tempo que um dia eu vou fazer para vocês. Vou colocar aqui várias passagens, várias questões. O traje de Adão. E um deles vai voltar. Exatamente como a Escritura está falando. Mas as pessoas não querem entender. Lá fala que o 8º rei, ele é esse 7º rei que morre e é restaurado. E esse 8º rei é um dos 6. O versículo já está falando. É como um código, né? Mas para quem não compreende esse mundo espiritual, a literalidade bíblica, ela é maluca. Né? Ela é loucura para os homens. Eu estou falando que Elias é João Batista no passado, e essa literalidade que Jesus expressou e provou isso é irrefutável. Só que eu falava, pai, me dá compreensão disso. Até que ele falou assim, Elias é João Batista, viajando ao passado. Eu, pai, sempre esteve ali, eu nunca enxerguei. Os pregadores não enxergam. Essa literalidade, olha só, tá ali fácil de entender, é literal, mas essa literalidade é loucura para os sábios, né? Aqueles que se dizem entendidos, eles falam, não, que não existe isso, viagem no tempo, não pode ser, tal. Ali é só um símbolo, tudo é símbolo. Percebam que os pregadores, que são superficiais, quando eles se deparam com o mundo espiritual, eles ficam em choque assim, e eles dizem, é símbolo, é abstrato. Eles não conseguem. Mas essa mensagem, em todo caso, espalhe ela. Mostre, né? Fala assim, tem o Samuel, para muitos ser chamado de louco, de doido, de herege, de maluco. Essa é a mensagem irrefutável e a verdade. A escritura ela é tão linda que aí você começa a observar que tudo já estava expresso ali, a literalidade dela é mais incrível do que a gente imagina. Né? Você não precisa ler um romance, não precisa de filmes de ficção científica, você tem a escritura te apresentando uma história incrível e o cuidado de Deus por nós. Por isso que ele enviou esses 7 espíritos, que são vigilantes, para cuidar da linhagem dele, né, até que ele nascesse, e ainda enviará 2 ao fim dos tempos, que são as 2 testemunhas. Alguém perguntou sobre falar em línguas. Bom, o seguinte, a questão do falar em línguas, né, no Pentecoste, o que aconteceu com eles? No caso do Pentecostes, essas pessoas elas falaram em línguas humanas daqui, tá? Mas existiam aqueles que conseguem falar um tipo de linguagem, sim, angelical, onde é o teu espírito conectado com Deus, falando com Deus. Porque você é pré-existente, você já é um ser angelical. Só que você fala em mistérios. Aquilo que você não consegue expressar de uma maneira tão forte, o Espírito Santo te auxilia a conversar com ele. Por isso que Paulo ele fala da língua dos anjos. Uma coisa interessante aqui, o Targum, que ele já é, como que eu diria,
a Torá, né? Só que mostrando qual era o entendimento daquelas pessoas, né, dos hebreus, dos sábios hebreus, ele dá o detalhe que lá no Gênesis, onde tem a questão que Deus ele fala, desçamos e confundamos os homens, lá fala que existem 70 nações celestiais. Isso eu também posso provar pela própria Bíblia canônica que nós temos, que na história, por exemplo, de Abimeleque, lá uma história lá no Velho Testamento, onde fala que ele mata 70 irmãos e tal, porque é um código, né? A própria questão do juízo ali, dos Elohim que se reuniam, são 70. Até os cananeus, que são pagãos, conheciam isso na mitologia deles, onde falam que tem Deus, El, e tinha 70 grandes anjos principais, né? Onde eles formavam uma corte de julgamento, que é Salmos 82, gente. Né? Salmos 82 fala, ele está na Assembleia dos Deuses, dos Elohim, né? E esses deuses, por isso que o termo deuses, Elohim, é tanto deuses em plural como juízes, porque esses deuses eram juízes. Eles eram altos governantes, de alta hierarquia. E lá diz que Deus ele fala assim, desçam e confundam os homens. Então existem 70 nações celestiais. Então eles desceram e confundiram os homens e pegaram cada um e levaram para um lugar da terra. Né? Então existem as línguas angelicais, onde cada anjo ele tem um tipo de frequência e ele é capacitado a gerar uma língua na cabeça da pessoa. Nós somos provenientes e ligados a esses tipos de nações celestiais. Provavelmente, as próprias línguas que nós temos e foram se desenvolvendo de maneira humana aqui, elas podem ter ainda ligação com línguas antigas ligadas ao mundo celestial. Só que isso é muito para a cabeça de alguns, né? Então, nesse evento, Deus espalhou a questão das línguas. Você não precisa falar hebraico. O hebraico ele é a chave como uma língua mestre, tá? É a língua master de tudo. Mas, tudo bem, o importante aqui, se você compreender que lá no Pentecostes, Deus capacitou aqueles discípulos a falarem em línguas, outros idiomas, significa que Deus não está preocupado se você vai ficar chamando Jesus de Yeshua. Às vezes eu gosto de chamar Yeshua, Yahushua, alguns nomes em hebraico, eu acho muito bonito, eu acho lindo, soa diferente, mas se você fala Jesus, né, não importa a forma que você chama Jesus, desde que tenha respeito, né, naquele termo, mas ele não está preocupado com isso, porque ele capacitou essas pessoas a falarem outras línguas. Perceba que aquela divisão acabou tornando-se junção no Pentecostes. O Pentecostes é como se fosse a Torre de Babel ao contrário. É tão simples, tão profundo isso, mas simples ao mesmo tempo. E, em todo caso, não sou eu que vou ficar julgando algo do tipo. Pode ser que certas pessoas estão falando uma espécie de termo repetido, porque Deus está codificando alguma coisa dentro dela. Outros podem estar só agindo pela carne e pegam um termo lá e fica repetindo aquilo para dizer que ele está cheio do Espírito Santo. Então quem vai julgar é Deus. Eu creio sim que existe isso, mas talvez não creio que seja algo tão simples e comum como é diversificado aí nas igrejas pentecostais. Compreenderam minha posição? Completamente sóbria, equilibrada, e que a gente não deve ficar julgando ninguém, e também eu não vou atestar que aquilo é totalmente de Deus. Né? Eu creio que as coisas de Deus, elas são muito em ambientes que são santos, ou também com pessoas que buscam santidade. Né? É Deus quem conhece o coração de cada um desses. Alguém falando assim, João Batista esqueceu que era Elias, negou ser profeta? Não, cara. É que você teria que, não sei se você prestou atenção na live, ou talvez é um pouco difícil para alguns compreenderem. Quando João Batista é o primeiro, tá? Elias é apenas o que viaja no passado, mas não significa que ele está intervindo na figura dele, como João, que é a figura inicial. Tá entendendo? Vamos dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo, você se chama Rafael, né? Seria o seguinte, Rafael. Imagine que hoje você se tornou um profeta de Deus. Vou dar um exemplo, tá? Você hoje é um profeta de Deus e eu não sei qual a sua idade. Vamos dizer que você tem 30 anos, tá? E Deus ele já conhece isso, seu, né? Se Deus ele chegasse para você quando você tinha 10 aninhos e falasse assim, você é um profeta de Deus e tal. Você é quem tem isso, isso, isso e isso. Você fala, não, eu não sou, eu serei, ou no mínimo, se alguém falasse assim, você é o Rafael Cruz, o profeta. Você diria, não, eu sou só o Rafael Cruz, eu não sou esse profeta, eu não sou quem vocês estão dizendo. Por quê? Porque você ainda não chegou nessa consciência. João Batista, ele negou ser Elias, porque ele ainda não estava atuando no ministério dele como Elias.
Ele chegou a morrer e tudo, e na glória foi dado a ele vir, voltar no tempo e fazer aquela missão. Depois ele soube quem ele era, tanto que daí ele escreve o livro de Malaquias, compreende exatamente que ele é o autor de Malaquias, por isso que Malaquias é um profeta meio, como eu posso dizer, enigmático, que ninguém sabe quando morreu, de onde veio, mas porque ele, na verdade, ele já pegou e profetizou. Ele foi o último dos profetas ali no Velho Testamento, porque ele já sabia que teriam 400 anos de silêncio, e ele, no futuro, viria. Ele preparou o caminho dele de maneira temporal. Isso é muito, né, incrível. Então, se perguntassem para Elias, por exemplo, Elias, você é João Batista? Ele diria, sou. Eu nasci como ele, morri, mas hoje eu estou aqui atemporalmente como uma das 2 testemunhas. E estou fazendo aqui, preparando o caminho do Messias, para que nenhum desses caras, a Jezabel e etc, tal, esses seres malignos, venham intervir na linhagem do Messias, e que tudo esteja sempre em constância. Então, exatamente como vocês já assistiram aquela série da Marvel, chama Loki, olha, esses caras eles estão jogando sempre coisas do tipo na nossa cara. Existem pessoas lá, o Kang, e é um pessoal lá de uma espécie de reunião de pessoas que elas cuidam de linhas do tempo, para que nada saia do lugar. Deus ele tem estes que cuidam dele, que nunca saem do lugar. Então os filhos do maligno não conseguem alterar nada, e a história humana está correndo exatamente como Deus ele sempre quis. Por isso que ele já fala daqueles que não estão escritos no livro da vida desde o início do mundo e tal. Nada dessas coisas será mudado. E tudo que nós que está ocorrendo conosco hoje é para que nós mesmos venhamos a entender isso. Não é para Deus. É para nós mesmos. Tá? Por quê? Quando você morrer, e despertar, você vai ter tudo isso aqui como um julgamento. Na nossa vida está sendo um julgamento já. E aí você vai saber se você é digno ou não daquele julgamento de ser da primeira ressurreição ou da segunda ressurreição, que é dos malignos. Compreende?